A história denuncia os crimes de chantagem nuclear dos Estados Unidos. Publicado no novacultura.info em 13 de fevereiro de 2025. Mesmo com as mudanças de época e a completa transformação do cenário de poder na Península Coreana, a intenção criminosa dos Estados Unidos de destruir nosso país com armas nucleares não mudou em nada. Recentemente, essa intenção tem atingido um estágio ainda mais perigoso. Os Estados Unidos cobriram a região ao redor do nosso país com ativos nucleares, e enquanto continuam frenéticos em suas manobras para provocar uma guerra nuclear, têm nos ameaçado com chantagem nuclear ao longo dos séculos. Eles são o inimigo mais perigoso e o principal criminoso nuclear. A política de esmagamento nuclear da Coreia é uma estratégia criminosa que os Estados Unidos têm perseguido consistentemente. Ao longo de décadas de confronto entre a Coreia e os Estados Unidos, as administrações americanas mudaram inúmeras vezes, mas a política de destruir o nosso país com armas nucleares permaneceu inalterada, evoluindo para algo ainda mais perigoso com o passar do tempo. Em novembro de 1948, a administração Truman dos Estados Unidos apresentou a estratégia de chantagem nuclear, que visava atacar o coração dos países socialistas com armas nucleares. Quando o monopólio nuclear dos Estados Unidos foi quebrado pela posse de armas nucleares pela União Soviética, eles expandiram sua estratégia para incluir a União Soviética e os países vizinhos, adotando a estratégia de contenção periférica. Isso prova que, desde o início da fundação do nosso país, fomos alvo de um ataque nuclear dos Estados Unidos. A Guerra da Coreia na década de 1950 foi a primeira guerra sob essa estratégia. Em 30 de novembro de 1950, Truman ordenou pessoalmente que a Força Aérea Estratégica dos Estados Unidos se preparasse para lançar bombas nucleares. Seu sucessor, Eisenhower, previu o uso de armas nucleares na frente coreana em dezembro de 1952, com o chamado Novo Ataque, e em janeiro de 1953 declarou abertamente: "Não hesitaremos em usar bombas nucleares." Durante a Guerra da Coreia, o comandante das forças americanas no Extremo Oriente, MacArthur, declarou arrogantemente que formaria uma zona de radiação do Mar do Leste ao Mar do Oeste no norte da Coreia e trouxe um porta-aviões carregado de armas nucleares para as águas próximas a Incheon. O Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos também ordenou um ataque de retaliação com bombas atômicas na tentativa de reverter a situação da guerra, e os bombardeiros estratégicos B-29 realizaram voos de teste frenéticos sobre Pyongyang para lançar bombas atômicas. Tudo isso foi baseado nas políticas e planos da administração estadunidense. Após a guerra, os Estados Unidos continuaram a expandir e aprofundar sua política de intimidação nuclear, apresentando várias estratégias de guerra nuclear, como a estratégia de contenção realista e a estratégia de ataque nuclear preventivo. Em 2022, os Estados Unidos declararam abertamente em seu relatório de revisão da postura nuclear que visavam o fim do regime do nosso país e tornaram explícita sua política de uso de armas nucleares contra nós. Especialmente, ao transformar suas alianças com a Coreia do Sul e o Japão em alianças nucleares, os Estados Unidos criaram e operam grupos com o objetivo de usar armas nucleares contra um Estado soberano, em violação da Carta das Nações Unidas e de outros princípios do direito internacional. A criação do Grupo de Consulta Nuclear Estados Unidos-Coreia do Sul é um produto do plano maligno dos Estados Unidos de usar a Coreia do Sul como bucha de canhão para acender o pavio de uma guerra nuclear contra a República, tornando real a possibilidade de uma guerra nuclear na Península Coreana. Em março do ano passado, os Estados Unidos revisaram suas diretrizes para o uso de armas nucleares, tornando ainda mais explícita sua intenção de manter a política de chantagem nuclear contra nosso país. A realidade denuncia que, desde a fundação do nosso país em 1948 até hoje, ao longo de quase 80 anos, temos sido alvo de um ataque nuclear preventivo dos Estados Unidos e sofrido constantemente ameaças nucleares extremas. Os Estados Unidos são os responsáveis por transformar a Península Coreana em um dos pontos mais quentes do mundo, ao implantar um vasto arsenal nuclear na região. Após sua humilhante derrota na Guerra da Coreia, os Estados Unidos institucionalizaram a introdução de armas nucleares na Coreia do Sul, transformando a região em uma base avançada para a provocação de uma guerra nuclear contra a RPDC. Em julho de 1957, os Estados Unidos declararam a nuclearização das tropas Yankees estacionadas na Coreia do Sul e, a partir de janeiro de 1958, começaram a implantar mísseis nucleares Hwasong, canhões atômicos e bombas nucleares. Ao mesmo tempo, trouxeram unidades de combate nuclear para as tropas americanas na Coreia do Sul e implantaram bases nucleares por toda a região. Até meados da década de 1980, os Estados Unidos haviam introduzido mais de 1.000 armas nucleares na Coreia do Sul.
Um ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos admitiu: os Estados Unidos implantaram todos os tipos de armas nucleares na Coreia do Sul, incluindo o Onesdon. Em termos de densidade de armas nucleares, isso era 4 vezes maior do que a região da OTAN na época, tornando a Península Coreana literalmente o maior depósito de armas nucleares do mundo. As ações dos Estados Unidos continuaram mesmo após a assinatura de tratados internacionais que proíbem a introdução de armas nucleares em países e regiões não nucleares. Na década de 1990, após anunciar enganosamente a retirada completa das armas nucleares táticas da Coreia do Sul, os Estados Unidos não pararam de introduzir armas nucleares. Em dezembro de 2010, documentos secretos do exército estadunidense, intitulados Grupo de Apoio de Armas da Coreia, Procedimentos Operacionais Padrão para Operações Nucleares na Coreia, revelaram claramente que armas nucleares haviam sido implantadas na base militar americana de Chuncheon em abril de 2005. Por meio de consultas anuais de segurança e várias simulações com a Coreia do Sul, os Estados Unidos concordaram em expandir a implantação de ativos nucleares estratégicos na Península Coreana e têm introduzido regularmente equipamentos de guerra nuclear, como bombardeiros estratégicos e submarinos nucleares, que são considerados os 3 principais ativos nucleares estratégicos. Em outubro de 2023, pela primeira vez na história, os Estados Unidos pousaram um bombardeiro nuclear estratégico B-52H na região da Coreia do Sul, elevando ainda mais o nível de tensão. Não há outra região no mundo onde os ativos nucleares dos Estados Unidos estejam tão constantemente implantados quanto na Península Coreana. Não é por acaso que, entre a mídia internacional e especialistas, há preocupações de que a Península Coreana seja a região com maior risco de uma terceira guerra mundial e que uma nova guerra mundial inevitavelmente se tornaria uma guerra nuclear. As frenéticas manobras de guerra nuclear dos Estados Unidos são uma fonte grave de ameaça à soberania do nosso país e à segurança da região. Para compensar sua derrota na Guerra da Coreia e realizar sua estratégia de dominação mundial, os Estados Unidos têm conduzido freneticamente exercícios de guerra nuclear ao longo das últimas décadas, aplicando sistematicamente chantagem nuclear contra nós. Desde o exercício militar conjunto Focus Retainer em 1969, os Estados Unidos têm realizado exercícios conjuntos de guerra nuclear contra a República, mudando os nomes para Freedom Bolt, Team Spirit, Exercício de Reforço de Guerra Conjunta, que resolve, Eagle, Uchi Freedom Guardian e Uchi Freedom Shield, em colaboração com a Coreia do Sul, por mais de meio século. Embora exercícios militares de vários tamanhos e nomes sejam realizados em muitos países e regiões do mundo, não há precedentes para uma aliança militar criada contra um país específico realizar exercícios de guerra nuclear por décadas. Especialmente, os exercícios de guerra nuclear contra a República, liderados pelos Estados Unidos, são os mais imprudentes e perigosos em termos de escala, perigo e natureza provocativa. Por meio desses exercícios, os Estados Unidos têm concretizado e detalhado planos de guerra nuclear contra a República, como os planos 8, 53, 10, 54, Guerra de 3 dias, Guerra de 120 dias, Plano de Operação 5027 e Plano de Operação 5026. Eles têm conduzido freneticamente vários treinamentos, incluindo simulações de lançamento de mísseis nucleares, exercícios de comando de guerra nuclear e treinamentos de lançamento de bombas nucleares, aprimorando constantemente sua capacidade e procedimentos para usar armas nucleares em combate real. Recentemente, ao realizar exercícios de guerra nuclear, os Estados Unidos implantaram os mais recentes equipamentos de guerra, que ganharam notoriedade nas guerras da Iugoslávia, Iraque e Afeganistão, perto de nossa fronteira sul. Eles trouxeram tropas Yankees estacionadas no exterior, bem como tropas de países seguidores, sob o disfarce das Forças das Nações Unidas, em grande escala. Em agosto do ano passado, as Forças das Nações Unidas incluíram até mesmo tropas de países seguidores, e o exercício militar conjunto Estados Unidos-Coreia do Sul ou Freedom Shield foi realizado em uma escala sem precedentes. O fato de os Estados Unidos terem começado o ano com uma provocação militar contra nosso país, mobilizando países seguidores, sugere que a situação político-militar na Península Coreana em 2025 pode seguir uma direção muito preocupante. Os danos e perdas sofridos pelo nosso povo devido às constantes manobras de chantagem nuclear dos Estados Unidos ao longo dos séculos são enormes. Conforme revelado no Livro Branco do Instituto de Estudos Americanos do Ministério das Relações Exteriores da República, publicado em junho do ano passado, o total de danos sofridos pelo nosso povo devido às ações de agressão e atrocidades desumanas dos imperialistas americanos chega a impressionantes 78 trilhões e 203,7 bilhões de dólares. Esse valor é baseado em registros de diferentes períodos e testemunhos de sobreviventes, e os danos não confirmados são ainda maiores.
Todos os fatos provam claramente que o maior alvo das ameaças de guerra nuclear dos Estados Unidos é nosso país e nosso povo. A única maneira justa de defender o destino e a segurança do país contra as crescentes ameaças nucleares dos Estados Unidos é possuir uma força de dissuasão nuclear mais poderosa e confiável, capaz de controlar completamente imprudentes manobras de chantagem nuclear do inimigo. Essa é a convicção que nosso povo adquiriu ao longo do longo processo de confronto entre a Coreia e os Estados Unidos, e é uma determinação que continuamos a fortalecer. Do Rodon Simon. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar. Visite o novacultura.info para participar do nosso grupo do livro e assinar o jornal Rumos da Luta. Links na descrição.